Oi, eu sou a Carol e hoje eu vim falar sobre os franceses e holandeses que invadem a colônia portuguesa. Desde a chegada de Cabral no domínio português, no caso o território brasileiro, eles tiveram a invasão de vários países europeus. E até mesmo a criação dos governos gerais não ajudaram muito a definir o domínio aqui no Brasil. Um exemplo disso foi os franceses, que após a exploração do pau-brasil, eles tentaram se instalar aqui no Brasil. Em 1555 foi criada a França Antártica, no Rio de Janeiro, e logo depois, alguns anos depois no caso, foi criada a França Equinocial do Maranhão, mas ambas elas fracassaram. O que prova que, na verdade, não só o território brasileiro foi invadido, mas enquanto estava acontecendo, os espanhóis também tentaram controlar os domínios portugueses, mas isso acabou enfraquecendo o poderio espanhol. Lá sobre os holandeses, que tinham feito uma trégua temporária de um tempo, eles tentaram voltar com tudo, e eles criaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que meio que controlava o mercado de cana-de-açúcar aqui no Brasil, com a ajuda de alguns governos, alguns domínios ibéricos, principalmente das costas americanas e das costas africanas. Com isso tudo, logo depois eles também tentaram a invasão de alguns lugares, como o de Salvador, que deu errado, e o de Olinda e Recife, que na verdade deu certo, e eles se instalaram lá por volta de 25 anos. Logo depois, eles tentaram administrar as terras que eles estavam dominando, e eles elegeram uma pessoa, no caso Maurício Nassau. Esse cara, ele administrou essas terras de domínio holandês aqui no Brasil por alguns anos, mas nos seus últimos anos ele teve complicações. Alguns exemplos de problemas na administração, tanto no caso dos senhores de engenhos, até pragas na colheita. Então, nos últimos anos ele decidiu largar tudo e voltar para a Europa, mas antes mesmo de voltar para a Europa, teve problema dos senhores de engenhos com a companhia, o que causou a expulsão deles. E logo depois, a insurreição, no caso a expulsão dos holandeses, se instaurou por todo o Nordeste, fazendo a famosa insurreição pernambucana, que tirou os holandeses do Brasil de vez, pelo menos do Nordeste. E no final disso, eles tiveram que aceitar a derrota e foram obrigados a assinar um tratado, o Tratado de Paissaia, que simplesmente aceitaram a derrota e pararam de tentar invadir o Brasil, mas eles não se deram por vencidos, porque o tempo que eles passaram aqui no Brasil, eles simplesmente aprenderam as técnicas de cultivo da cana-de-açúcar e as técnicas utilizadas. Então eles aplicaram em um domínio holandês e meio que deu certo. Eles conseguiram um lugarzinho no mercado e isso fez com que o preço da cana-de-açúcar despencasse um pouco. Eu sou o aluno Isaac Freitas e eu vou falar um pouco sobre a expansão territorial e a diversificação das atividades. Durante 300 anos, uma parte do continente americano foi colonizada pelo Reino Português, sendo um desdobramento da expansão marítima. A colonização da América Portuguesa possuía as mesmas motivações mercantes e religiosas que haviam impulsionado aquela expansão. A expansão territorial brasileira está associada à diversidade de atividades que foram se desenvolvendo no Brasil colônia, à medida em que foi ocorrendo a expansão demográfica, e também em decorrência da crise do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. Foram fatores que mais influenciaram a expansão territorial do nosso país. As buscas de mão de obra indígena, a pecuária e a mineração são atividades que resultam na expansão da ocupação portuguesa para áreas além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Oi, meu nome é Eduardo Calma, vou falar um pouco sobre a ocupação do Nordeste e da região amazônica. Estima-se que entre 1870 e 1900, 300 mil nordestinos tinham migrado para a região. Os imigrantes eram recrutados para trabalhar nos seringais, mas não tinham direito às terras. Os seringais eram administrados por famílias tradicionais locais, que lidavam diretamente com as exportadoras inglesas instaladas na região. Além dos seringais, também tinham as criações de gado que se desenvolveu perto dos engenhos, com atividade complementar da empresa agrícola. Mais tarde deixou seu litoral pouco a pouco para se transformar num importante fator de ocupação do interior das capitânias do Nordeste. A pecuária ofereceu força motriz dos engenhos, transporte, alimento, couro,
usando na confecção de roupas, calçados, móveis e outros utensílios, tanto para os moradores dos engenhos como para a população. A expansão bandeirante. Os bandeirantes, também chamados de sertanistas, foram exploradores pioneiros que desbravavam os sertões brasileiros entre os séculos XVI e século XVIII. Via de regra, eram descendentes diretos de europeus, sobretudo portugueses, e foram responsáveis por expandir e conquistar os limites das possessões da colônia lusitana. Como foi a chegada dos bandeirantes? Como dito, desde o início da colonização, os bandeirantes se lançaram ao apresentamento de indígenas, chegando muitas vezes a invadir missões jesuíticas, onde milhares de índios vivenciavam outros processos de desestruturação, com base na evangelização e catequese. Qual foi a função dos bandeirantes? Foi da maior importância na exploração do interior brasileiro, bem como na manutenção da economia da colônia, fosse pelas suas consequências para o comércio, fosse porque a captura de indígenas fornecida mão de obra para a agricultura, principalmente cana-de-açúcar. Oi, eu sou a Carol de novo e eu vim falar sobre a conquista e a ocupação espanhola da América. A América, desde o tempo que ela estava sendo colonizada, ela acabou ocasionando a morte de algumas civilizações e também de suas culturas, tanto que durante esse período os colonizadores e os colonizados tiveram várias guerras, vários conflitos durante essa situação. Esse período estava acontecendo durante um chamado colonialismo mercantilista. E meio que os europeus eles tinham um conjunto de normas entre a metrópole e a colônia, chamadas de Pacto Colonial. Essas normas, a primeira delas, dizia que a metrópole ela tinha monopólio sobre tudo aquilo que a colônia exportava e importava. Já a segunda delas, ela dizia que basicamente a metrópole tem que se preocupar com o comércio, a venda de mercadorias, etc. E a colônia tem que se preocupar com novas doutrinas, novos gêneros agrícolas e também a exploração de minérios. Durante tudo isso que estava acontecendo, tiveram várias civilizações que dominaram a América em si. Uma delas, a Inca. A Inca ela teve seu início por volta do século XIII, assim mais ou menos, e eram várias regiões dominadas por um imperador. Só que, infelizmente, quando esse imperador morreu, dois de seus filhos tiveram uma grande guerra, um grande conflito durante a situação. E para piorar, os espanhóis entraram justamente quando estava tendo esses conflitos e capturaram um dos filhos. Já o outro foi capturado pelo exército de seu irmão. E cerca de 8 anos depois, o que se tinha capturado pelo exército de seu irmão, ele foi assassinado. E o que foi capturado pelos espanhóis foi condenado por Pizarro, o cara que liderou os espanhóis até ali o território Inca. Ele foi condenado à morte por ele. Outra civilização bastante importante, que se não me engano durou entre o século XIII e o século X, foi a civilização Maia, uma civilização que era controlada por cidades-estado, e as cidades-estado eram bem organizadas em regime militar e religioso. E essa civilização ela é bem conhecida por conta do seu sistema alfabético, que foi criado de letras de comunicação escrita, é óbvio, e também seus baixos calendários, que são guardados até hoje como feito histórico. Não se sabe bem o porquê essa civilização acabou. Só se sabe que, a civilização foi abandonada, na verdade, suas cidades. E quando os espanhóis chegaram, a civilização mais já não era tão organizada quanto antes. Mas outra civilização que ela foi extremamente importante e é considerada uma das mais poderosas ali, é a Azteca, que tinha cerca de 15 milhões de habitantes em sua composição. Na real, uma estimativa, é claro. E meio que ela foi completamente conquistada e derrotada pelos espanhóis nesse período, causando assim a sua extinção igual às outras civilizações. A colonização espanhola. Naquele período, os espanhóis e portugueses utilizavam a ideia da expansão da fé católica por meio dos indígenas como justificativa para realizarem a exploração pela América. Durante o final do século XVI, os espanhóis já tinham subjugado os impérios Inca e Azteca por suas ganâncias,
técnicas militares, criando e desfazendo alianças, fazendo assim com que os povos indígenas se jogassem um contra os outros. E como os nativos daquela região não possuíam uma defesa imunológica muito boa, as doenças europeias como sarampo, gripe e varíola foram os resultantes do extermínio de grande parte dos ameríndios. Durante os períodos do século XVI e XVII, houve uma concentração maior dos espanhóis para a extração de metais preciosos, ouro e prata, dos atuais México e Peru, o que resultava na denotação do caráter da exploração das colônias hispânicas. Eram transferidas as riquezas coloniais para a metrópole espanhola. O comando metropolitano, além da exploração mineira, fez a distribuição de terras para os colonizadores, criando as haciendas, onde hoje se encontra o Chile e algumas áreas mexicanas. A América Inglesa. O processo de colonização inglesa na América começou tardiamente, na comparação com os espanhóis e portugueses. A exploração colonial iniciou-se por pequenos povoados que se formaram posteriormente a 13 colônias na costa leste da região hoje ocupada pelos Estados Unidos. A ocupação da América do Norte pelos ingleses distinguiu-se da colonização americana em vários aspectos. Na América do Norte, o processo de colonização ocorreu mais tarde, a partir principalmente do fim do século XVI, e teve um caráter parcialmente espontâneo. Além disso, as próprias características físicas no litoral norte-americano eram diferentes, por se tratar de uma região não tropical e sem metais preciosos. Eduardo Calma falar um pouco sobre as teses coloniais. As teses colônias, também conhecidas como teses colônias britânicas e teses colônias americanas, eram um grupo de colônias britânicas na costa austrálica da América do Norte, fundada nos séculos 17 e 18, que declararam sua independência em 1776, formando os Estados Unidos da América. As teses colônias tinham um sistema político, constitucionais e legais muito semelhantes, e a maior parte da população falava língua inglesa e fizeram parte da Igreja Protestante. Elas faziam parte das Américas Britânicas, possessões britânicas no Novo Mundo, que também incluíam colônias no Canadá,